Será que você está respirando adequadamente? Você sabia que o sistema nervoso autônomo, ou seja, o sistema nervoso involuntário, é que faz esse controle para você? Você sabia que, sem você querer, ele está fazendo esse controle para você? E não adianta você fazer alguns exercícios assim forçados, adianta muito pouco, algumas horas. Mas você sabia que tem uma forma de você organizar sua musculatura para você mesma ter a capacidade de receber estímulos positivos do seu cérebro hormonalmente para que a sua vida fique mais leve, que você fique menos exausto, que você fique menos cansado no final do dia, que você possa dormir direito, adequadamente, ou seja, não tem insônia, você diminua suas enxaquecas através de uma respiração adequada. Eu sou Juliana Mel, eu atendo pacientes com dores físicas e emocionais e faço treinamento de profissionais que lidam com dor também, que querem ter um resultado duradouro, eficaz e também matemático nos resultados, né, clínicos com seus pacientes. É que esse é o nosso segundo vídeo que eu estou colocando no canal. Se você perdeu a primeira introdução, que está sem número, você vai olhar aqui na descrição do vídeo, que vai ter um link de acesso desse vídeo para você. Bom, hoje eu vou falar um pouco mais sobre a questão hormonal quando a gente tem uma dinâmica, um sinergismo inadequado dessa musculatura respiratória. O que acontece? O Instituto Californiano, que estuda as doenças do coração e tudo mais, chegou a uma conclusão de que o campo eletromagnético do coração é 5.000 vezes mais potente que o cerebral. Veja bem, a gente está falando aqui de campo eletromagnético. E o que é um campo eletromagnético? É um campo formado a partir de uma corrente elétrica, tá? Então a gente tem uma corrente elétrica, a gente gera um campo magnético em volta dessa corrente elétrica. Isso daí, qualquer pessoa da área de física, engenheiro, vai poder falar sobre isso aí mais adequadamente. Mas a gente que estuda na área de saúde, a gente sabe que o nosso corpo ele funciona através de impulsos elétricos. Então, por exemplo, você tem aí o coração funcionando dessa maneira também, através de impulsos elétricos das sinapses e tudo mais. Mas todo o nosso corpo é assim. A gente tem neurônios que funcionam dessa maneira. Então, todos os sinais que são chegados e captados pelo cérebro, eles vêm desses impulsos. Em uma via aferente que sobe, a gente tem sim um julgamento, uma qualificação daquele estímulo elétrico que chega, jogando a gente para a simpaticotonia ou para a parasimpaticotonia. Então o sistema nervoso ele faz uma leitura e ele vai julgar a partir da percepção que você teve na sua infância, de tudo que você teve de linguagem, arquivou lá, ele vai fazer essa leitura e vai fazer um biofeedback para você, ou positivo ou negativo. Quando você está utilizando a musculatura inadequadamente, ou seja, você tem aqui esse desenho não está muito legal, mas dá para você entender. Aqui a gente tem os pulmões, né? E eu fiz aqui o desenho só da caixa torácica. Então você pode ver que na caixa torácica a gente tem as últimas costelas. São as costelas lá de baixo, as últimas costelas. Nessas últimas costelas, a 12ª e a 11º par de costelas, você vai ver que elas estão um pouco mais abertas em você. Se você colocar a sua mão sobre as costelas inferiores aqui, as últimas costelas, você vai ver que elas estão um pouco mais abertas. Você pode ter até assim a 10º par e tudo mais, mas elas vão estar abertas. E isso faz com que aumente o diâmetro da caixa torácica, ou seja, a sua caixa torácica, ela vai abrir antero-posteriormente e látero-lateral. Então, esse diâmetro ele vai estar aumentado. Como o diafragma é uma cúpula e ele vai estar retificado, a gente vai ter uma contração, uma retração do diafragma, fazendo com que estruturas que passam também ali nos forames que tem ali dentro estejam sofrendo algum tipo de contração também. Então, por exemplo, a gente pode ter nervos, a gente tem esôfago, então você pode perceber que alguns pacientes reclamam de algum tipo de problema de esôfago, estômago, por conta dessa musculatura aí estar o tempo todo esticada. E o que a gente percebe também é que, como esse campo, eu falei que o campo eletromagnético do coração, ele é muito mais potente, 5.000 vezes mais que o cerebral, toda a parte de emoções que a gente está passando, ela vai impactar, ou seja, 5.000 vezes mais do que
Falei 1000, mas são 5.000. 5.000 vezes mais que o teu cérebro, ou seja, que os teus pensamentos, que a tua mente. Então, a sua mente, muitas pessoas perguntam assim pra mim, por que sei lá, 80% do que a gente pensa positivamente funciona, mas 20% não funciona. Eu penso positivo, falo coisas positivas e não funcionam. Porque os 20% lá que a gente tem que não funcionam estão ligados a essa parte emocional, né? Não adianta eu não alinhar essas estruturas, eu preciso alinhar os meus sentimentos com os meus pensamentos. Se eu estiver fazendo, por exemplo, uma oração e estiver só pensando nessa oração que vai dar certo e tudo mais, mas eu não estiver sentindo essa emoção de que vai dar certo mesmo, as coisas não vão dar certo. Então, olha só, o que fica sendo importante vocês entenderem? Que quando vocês observarem a respiração de vocês, vocês vão colocar, vocês vão deitar no chão, tá? Vocês podem deitar no chão, aqui tá a cabeça, você vai deitar no chão, e a coluna, aqui tá o solo, né? A coluna tem que estar retificada. Ou seja, para você conseguir a sua coluna retificada, é bom que você coloque as suas pernas num ângulo de 90 graus, né? Você coloca em cima de uma cadeira, alguma coisa assim, e você vai observar que sua coluna vai retificar. Fazendo isso, você vai conseguir fazer o seguinte, colocar uma das suas mãos, você pode escolher uma das suas mãos e colocar em cima da barriga, e a outra mão você vai colocar em cima aqui do tórax, na parte superior do tórax, tá? E vai respirar normalmente. Se você observar que você tem primeiro o movimento da barriga durante a inspiração, ou seja, eu inspiro, primeiro sobe a minha barriga e depois sobe essa parte superior aqui, tá tudo certo com você. Mas se você observar que somente a parte superior sobe, então alguma coisa está acontecendo errado. O que pode estar acontecendo é que o seu diafragma esteja esticado. E isso acontece porque a musculatura do abdômen ela está enfraquecida. Veja bem, o problema é que a musculatura abdominal enfraquecida durante muitos anos, ela vai fazer o quê? Ela vai permitir que as costelas se abram. Mas é qualquer musculatura abdominal? Não. São os oblíquos. Não adianta fazer só reto abdominal. A pessoa que faz reto abdominal é muito fácil você observar. Ela vai ficar um pouco quadrada, ela não vai ter cintura. Quem fecha essas costelas superiores, ou desculpa, inferiores, a 11ª, 12ª, 10ª, ali, todas aquelas últimas costelas, quem fecha são os músculos oblíquos. Então, a gente tem aqui, aqui tá a sua barriga, né? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Aqui tá a barriga, aqui tá o umbigo. A gente tem uma musculatura aqui, ó, que ela cruza, certo? E o reto abdominal tá aqui. Isso aqui é o reto abdominal. Muitas pessoas fazem esse, mas para fechar aqui a gente tem que fazer os oblíquos, tá? Então, para fazer esses exercícios, eu penso em fazer para vocês um terceiro vídeo, onde eu vou mostrar como você vai fazer isso na prática. É muito simples, eu vou fazer de uma forma como você faça poucos exercícios, você não vai precisar fazer muita coisa. E eu tenho uma experiência com pessoas, com crianças e adolescentes, né, e adultos com fibrose cística, e eles realmente tiveram uma modificação muito legal na estrutura da caixa torácica, na respiração e uma série de benefícios, né, durante alguns anos que eu trabalhei com fibrocísticos. Então, ok, mas vamos pensar uma coisa. A caixa torácica, ela é somente colocada no lugar se a gente tem o abdominal forte. Porém, se você não alongar o pescoço, a musculatura do pescoço, o que vai acontecer? Veja bem, aqui tá você, seu pescoço, sua caixa torácica, e aí o que acontece? Esse movimento aqui, ó, de utilização excessiva dos intercostais, do esternocleidomastoide e do trapézio fibras superiores, ou seja, de músculos que são acessórios à sua respiração, que são músculos que não devem estar sendo usados como eles deveriam estar, sendo recrutados. Se eles são muito recrutados o tempo inteiro, você estava usando demais eles vão hipertrofiar e vão acabar encurtando. E nesse encurtamento, a sua caixa torácica vai subir. Quando ela sobe, ela ajuda também as costelas a abrirem. Então, a gente tem o encurtamento dessa musculatura e a gente tem também a abertura das últimas costelas, porque os abdominais oblíquos estão fracos. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que você faça abdominal primeiro? Não. Porque se você fizer os abdominais, a tendência é que você tenha uma força te puxando para baixo, porque quando você faz o abdominal trava e puxa você para baixo.
Então a gente tem que fazer o seguinte, a gente não pode ter uma força te puxando para cima e outra para baixo. Nós vamos ter que fazer com que essa força que está te puxando para cima diminua, ou seja, você desça toda essa parte da caixa torácica, e aí assim que você descer com essa musculatura, ou seja, você alongar essa musculatura, aí sim a gente trabalha os abdominais para a gente não ter, para a gente ter o sinergismo e não ter um problema de ajuste dessa musculatura, né? Ela trabalhar a seu desfavor, né? Ok? Então, olha só, acho que ficou claro que primeiro você vai ter que fazer alongamento. E esse alongamento vai ser por quanto tempo, Juliana? Esse alongamento eu indico para os meus pacientes fazerem pelo menos 3 semanas sem fazer abdominais. A pessoa está fazendo abdominal, ela vai parar e vai fazer os alongamentos de pescoço. Eu vou passar uma série no terceiro vídeo, que eu acho que vai ser útil, porque são alongamentos diferenciados, e principalmente o fortalecimento da musculatura, que não é qualquer fortalecimento, tá? Às vezes você vai fazer muitos abdominais, e esses abdominais nem são tão eficazes assim, tu vai ter que fazer 1000 abdominais para você ter um resultado. Então, para que você não tenha que fazer 1000 abdominais, eu vou fazer aqui uma maneira que você potencializa o resultado da sua musculatura, tá? E o que mais? A gente também tem que pensar que alongamento de pescoço é simples, mas eu também vou te passar uns que são mais interessantes. O que vem aqui para mim também agora, na minha cabeça, pensa o seguinte, você pode ter essa musculatura encurtada, mas também, de repente, você tem aí a musculatura de acessórios, tá tudo tranquilo, não estão encurtados, né? Você nem tem o peitoral também não tá rodado, né? E você não tá assim dessa forma, você não tá assim. Mas o que acontece? Muitas vezes você tá com uma estrutura de caixa torácica legal, você vai olhar na frente do espelho, tá tudo tranquilo, né? Você não tá todo encurtado aqui, você não tá aqui, mas você percebe que as últimas costelas não estão abertas nesse lateral, nesse movimento lateral. Ele está aberto só para frente. Aí você vai fazer o quê? Você observa, se não tiver problema de encurtamento aqui, você vai fazer apenas os abdominais, o reto abdominal. Você vai fazer o abdominal para frente. Esse abdominal lateral, que eu vou passar uma série de exercícios para vocês, é muito simples, tá? Só que eu vou fazer de uma forma que você faça 3 séries de 10 e você tenha um resultado mais de travar mesmo o abdômen, entendeu? Para que você não gaste muito tempo. Então, vou ensinar algumas técnicas. É isso, gente. Eu acho que o que a gente não pode é deixar de entender que o corpo da gente, quando ele está sendo bombardeado o tempo inteiro, porque a gente não fica 24 horas por dia pensando em respiração, eu, por exemplo, posso falar para vocês que existem algumas técnicas, até que a gente aprende na fisioterapia, onde a gente ensina o paciente a respirar e fazer. São técnicas legais? São. Elas vão durar por algum tempo, mas aí tu tem que repetir de novo aquele exercício, porque ele não vai ficar, seu organismo não vai ficar 24 horas com efeito daquele exercício, né? Que é um exercício de insuflar ali o diafragma, tentar e tal. O que é legal para você? Pensar o seguinte, que se 24 horas por dia você não está controlando a sua respiração, o teu corpo tem que estar mandando um sinal adequado para o seu cérebro, para que você libere hormônios. E que hormônios que você precisa que libere? Os hormônios do dia e da noite nos horários adequados. Senão você vai ficar ligado no 220, senão você vai ficar irritado, vai ficar estressado porque está usando a musculatura inadequada, e vai ter hormônios sendo liberados que são adrenalina, noradrenalina, cortisol. Até o cortisol ele te deixa inchada, pode te causar um pneuzinho aqui no abdômen. Tudo isso por conta de uma respiração inadequada. Certo, mas eu não tenho como fazer exercício respiratório. Ajuda. Eu posso fazer meditação, ajuda. Eu posso fazer oração, ajuda. Eu posso fazer também alguns exercícios respiratórios, ajudam. Mas que vai ficar 24 horas, sinto muito, mas não vai. Então você precisa entender que o seu corpo está pedindo socorro mesmo. Ele está precisando que você faça essa organização dessa musculatura para que ele fique enviando 24 horas. Tá tudo ok aqui, agora tá na hora de relaxar, agora você pode dormir. Ou seja, isso é o controle hormonal, tá? Uma coisa que eu quero que vocês entendam também é que algumas pessoas acham que isso aqui vai resolver tudo, mas não vai resolver tudo. Algumas pessoas acham que só também o corpo vai resolver. Não, óbvio que não. Você vai ter aí, vamos colocar aí 50% de melhora, porque você está tendo uma melhora hormonal, você está tendo hormônios que vão te ajudar a estar mais feliz, a estar com mais energia no corpo. Porém, se você tem algumas causas de trauma, de outros processos mais complexos, você vai precisar fazer terapia mesmo, certo? Com psicólogo, com terapeuta, com psiquiatra, não sei qual vai ser a sua questão, mas você vai sim buscar essa terapia para você
também fazer essa complementação. Aliás, você precisa primeiro passar por esses profissionais, os médicos, para que eles façam um diagnóstico e depois eles te encaminhem para a terapia complementar, que seria essa. Agora eu estou te dando aqui uma dica do que eu vejo na minha prática clínica, tá? Como fisioterapeuta, eu observo isso e também como terapeuta. Então, eu deixo aqui o meu recado, eu espero que esse conteúdo aqui te ajude de alguma maneira e eu faço um convite para que você assista o meu próximo vídeo, que vai ser com os exercícios respiratórios, tá bom? Esse aqui vai ser o vídeo número 2. E o número 1, ele tá sem numeração, mas você fica observando que lá tem falando sobre ansiedade e tudo mais, é o título dele. Te aguardo para o próximo vídeo. Um grande abraço.